Pedrinho, Pedrinho, meu parceiro, tu não vai aparecer numa coletiva novamente com aquele argumento que ele é da seleção chilena, né? Tu não vai fazer isso, pelo amor de Deus, hein? Vocês já viram a classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo? O Chile está na última colocação. O Vidal tá jogando lá com a barriga desse tamanho. Então, utilizar o argumento que o Jean Davi é da seleção chilena não tem cabimento nenhum. E por que, Thiago, você está comentando isso? Não esquece o Jean Davi? Não, família. Porque é informação de agora a pouco. Meia esquerda, barra ala, barra lateral esquerdo. É isso, o Vasco está tentando a contratação de um jogador que nesse momento é destaque da Universidade do Chile. É isso mesmo. E nesse vídeo, resenha tá show nesse sentido, para a gente entender um pouco mais sobre o jogador. Vou reagir aqui com vocês ao Scout, canal FBTV, Futebol Sem Clichê, analisando esse jogador, características, pontos fortes, fracos, bem interessante pra gente entender, né? Claro, o Vasco acertando com esse atleta, família vascaína. Além disso, falar aqui também sobre o Ryan e mais uma informação também sobre o Brian Rodrigues. Então chega aí que tem muita resenha nesse sexto, mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer aqui o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha para a gente trocar uma ideia sobre essa informação do canal Na Torcida Vascaínos em relação ao Ryan. Tá aqui, ó. O Ryan que tá aí despertando o interesse, né, de vários clubes da Europa. Brighton, Everton, Arsenal, Tottenham e Chelsea são os clubes que pretendem fazer uma proposta para contratar Ryan. O Brighton prepara uma proposta na casa de 14 a 16 milhões de euros e entende que o cria da colina desperta interesse de gigantes ingleses e não pretende entrar em leilão. Por sua vez, o Cruz Maltino espera receber algo na casa de 20 milhões de euros. Outros dois clubes, turcos, Beşiktaş e Fenerbahçe, sinalizaram com propostas entre 8 e 10 milhões de euros, valores bem abaixo das expectativas do Vasco. Pelo visto, por mais que o gigante da colina tente segurar Ryan, cada dia se torna mais difícil garantir que ele não sairá nesta janela de contratações que abre no dia 10/7. Tá aí, família. Assim, eu acredito, sabe? Principalmente aqui no Brighton, porque tem esse perfil, né, de contratações. São jogadores jovens e aí que conseguem desenvolver na Premier League e vendem, né? Eles trabalham assim. E o Chelsea também está trabalhando dessa maneira, né? Contratando aí vários jovens jogadores. Estevão contratou também um do time que a gente vai jogar, né? Na Sul-Americana, Del Valle. Kendrick, é uma coisa assim, né? Não é Hendrick, é Kendrick Paz. Eu acho que é assim o nome do equatoriano. E vários outros jogadores com esse perfil. Eu entendo que o Ryan tem as características necessárias para vingar na Premier League. É um cara alto, né, forte, tem boa velocidade e tem um chute que, irmão, né, e a tendência é melhorar, né, a família vascaína. Ele tá ganhando confiança agora com o Fernando Diniz. Eu entendo que para a carreira do Ryan, ele deveria terminar essa temporada no Vasco, né? Se eu fosse ele, eu tentaria, né, junto com o staff, claro, entendendo também o momento do Vasco, né, porque se o clube entender que tem que sair agora, vender o atleta agora, não tem que fazer. Né, mas de repente, sei lá, o clube que comprar o Ryan e não tem a ideia, porque o Chelsea tem muito isso, né, fez isso, por exemplo, com o André Santos, prestou ele, né, para um time da França. É difícil, porque de repente o clube também vai querer o mais rápido possível ele nesse ambiente europeu, né, independente se o Chelsea vai aproveitar ou vai emprestar o atleta. Mas eu acho que para o Ryan seria bem interessante terminar essa temporada no Vasco, porque ele está vivendo o melhor momento dele no profissional, com o Fernando Diniz, está muito confiante, está adaptado, né, entendo que, eu comentei isso aqui com vocês, né, o Ryan nos últimos jogos, ele foi o melhor, no comando de ataque o melhor, não tem comparação, assim, sequência, sabe, em comparação a Verratti, Nuno e Coutinho, foi o cara que mais se destacou. Então vamos aguardar. Mas eu entendo sim que vai aparecer aí uma boa proposta para o Ryan. E deve ser, né, família? O primeiro jogador aí que vai passar da casa de 100 milhões. Segurando ele, talvez passe até um pouco mais, né? Porque é um jogador que está jogando muita bola. Ainda tem também essa questão aí da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo
mundial, que eles falam, né, sub-20, que de repente o Vasco segurando esse ano, ele pode, né, valorizar ainda mais, família vascaína. Vamos aguardar, eu torço muito para que o Ryan possa ficar no nosso Vascão. Agora, ir para a Turquia eu acho que não é uma boa para ele, não. Família, seguindo aqui pra gente destacar uma postagem de agora há pouco, do plantão vascaíno, né, me parece que ele estava assistindo uma live do Flávio Dias, e sobre o Brian Rodrigues. Vamos trocar uma ideia sobre esse atleta. Tá aí, ó. Em live realizada nesta sexta-feira, Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, confirmou que o Vasco ainda tem o atacante Brian Rodrigues no radar. O negócio pode avançar caso o América do México aceite as mesmas condições de parcelamento oferecidas na última janela de transferências. No entanto, a diretoria do clube está dividida sobre a contratação. Uma parte acredita que o uruguaio é um jogador acima da média e justifica o investimento, enquanto outra corrente avalia que o reforço não é necessário, já que a posição conta com o português Nuno Moreira como titular absoluto. Família, quero a sua opinião em relação a esse atleta e essa situação aqui envolvendo o nosso atacante, que nesse momento também é muito titular, né? Nuno Moreira. E assim, eu comentei no vídeo de hoje cedo que eu não tenho a mínima condição de avaliar Brian Rodrigues, porque eu acompanhei, sei lá, 40, 35 minutos do jogador, que foi naquele jogo, né, ali para classificação para essa Copa do Mundo. Então eu não tenho a menor condição de avaliar se é bom, se não é. Assim, o pouco que eu vi, cara, eu sinceramente ficaria com o pé atrás em relação a esse valor, cara. Esses valores aí de 50 milhões, né, que me parece que o América do México tá pedindo, né, parcelando esse valor, mas é muita coisa, é muito dinheiro. Eu não tenho tanta confiança assim. Eu digo isso na situação que a gente tá? Uma dificuldade financeira. Então, um investimento desse, acho que não pode errar. Não pode. De repente, um Palmeiras ou um Flamengo hoje, né, o próprio Botafogo tá disparando aí em dinheiro e contratando todo mundo, tem essa margem para errar. E aí contrata o Brian Rodrigues por 50 milhões. Já aconteceu, não aconteceu e vida que segue. É um prejuízo, beleza, tal, mas são clubes que estão mais estruturados nesse momento. Quero dizer Flamengo e Palmeiras. Botafogo a gente não sabe, né? A família vascaína. Agora o Vasco não pode errar. É muito dinheiro num jogador. E ainda tem esse detalhe, né? Que é um jogador que joga na função do Nuno Moreira. Eu penso o seguinte, se fosse um jogador com outra característica, quero dizer, de força física, velocidade, né? Sabe, aquele gingado, você me entende? Ó, balançou e tapa na frente. Mano. Você já jogou pelado? Já marcou alguém com essa característica? É difícil, né? É chato. Fala assim, lixar na pelada. Tem que marcar aquele cara, corre com notícia ruim. É esse jogador que o Vasco precisa. Um cara bom, com saúde e com velocidade. Porque o Lloyd Augusto, né? Você me entendeu? Então o Brian Rodrigues ele é muito parecido com o Nuno Moreira. Por esse motivo, eu não sei se eu faria esse investimento não, família. São jogadores que eu entendo. Claro, de repente o Brian é mais driblador que o Nuno, não sei, assim, ao certo, mas parte física eu achei muito parecido. Eu acho que o Brian também vai ter dificuldade para recompor, para ajudar a marcar. Cara, a gente está vendo aí que o futebol brasileiro tem um nível de intensidade legal em comparação a essas ligas. Eu, sinceramente, família, não sei. Gostaria da opinião de vocês aí, principalmente, né, a galera que acompanhou um pouco mais o atacante uruguaio Brian Rodrigues. Família, para finalizar o nosso vídeo, vamos trocar uma ideia sobre esse jogador versátil aí do Universidade do Chile que o Vasco está tentando a contratação. Vamos lá, tá na tela. Vasco negocia a contratação de Matias Sepúlveda, da Universidade de Chile. Dentro do time chileno, corre a informação de que o Cruz-Maltino avançou no negócio. O atleta tem 26 anos e é meio-campista de origem, mas também atua como lateral esquerdo. Tá aqui a informação, família. É do jornalista, me parece que ele é chileno, né, mas mora aqui no Brasil, José Tomás Fernandes. E para a gente entender um pouco mais sobre o atleta, eu separei aqui, né, o canal FBTV Futebol Sem Clichê, para a gente entender um pouco mais desse jogador. Mais rapidamente aqui, família, destacar aqui alguns pontos, né? É um jogador de 1,86 m, né? O canal que a gente vai reagir até comenta que ele tem 1,84 m, meia central. Tá aqui, né, as posições que ele vem jogando, meia central, lateral esquerdo, e esse pontinho um pouquinho mais à frente é porque ele tá jogando assim em algumas partidas, né? Universidade do Chile joga com uma linha de três zagueiros, e ele jogando como ala, família. Vamos lá, tempo de contrato. Então, de repente, né, por isso que o Vasco está tentando a contratação desse jogador. O contrato dele se encerra no final do ano
Não, perdão, final de 2026, né? 2025 não, tá falando besteira aqui. Vale também a gente pontuar que foi titular, né, na campanha da Universidade do Chile na Libertadores, perdeu a vaga, na verdade, né, na última rodada ali na derrota para o Botafogo e vai disputar aí os playoffs da Sul-Americana. Família, aqui, jogador que vem atuando mais como meia esquerda, mas como eu disse, né, pode jogar como lateral, meia direita, meia central, mas a gente vai entender um pouco mais sobre esse atleta reagindo juntos aqui ao canal FBTV Futebol Sem Clichê. O link vai estar aqui na descrição. Tá na tela. Começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Matias Sepúlveda nesse ano de 2025. Lembrando mais uma vez que ele tem 26 anos de idade, 1,84 m, tá jogando pela Universidade de Chile. Vamos lá. 23 jogos, todos eles como titular, marcou 2 gols, deu 4 assistências, 3 pré-assistências, 43 passes para finalização, 107 cruzamentos, acertou 29% deles, vamos falar sobre isso mais pra frente. Retomou a posse de bola em média 6,9 vezes a cada 90 minutos, ganhou 66% das disputas de bola possível, um ótimo número. Tomou 4 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez do Sepúlveda nessa atual temporada. Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Sepúlveda, que nesse ano de 2025 ele vive a sua melhor fase na carreira. A gente vai ver daqui a pouco no seu histórico que o Sepúlveda é um cara que rodou muito no futebol chileno, normalmente em equipes modestas do futebol do Chile. Agora ele atua por uma das maiores equipes do futebol chileno e dessa vez, nessa temporada, ele consegue ser um titular absoluto, uma peça fundamental da sua equipe. Não à toa foi convocado esse ano para as eliminatórias, chegou a ficar em 2 jogos no banco de reservas pela seleção chilena. Então a gente vai perceber que o Sepúlveda é um cara com uma carreira um tanto quanto errática. Ele não é um jogador que foi protagonista no futebol chileno em praticamente todos os anos que ele jogou por lá, mas agora em 2025 ele deu um salto, conseguiu dar uma evoluída e tem vivido uma boa fase. Tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de posicionamento, características, função dentro de campo do Sepúlveda, esse é um atleta que vale a pena a gente explorar bastante essa parte do vídeo. Então bora pra tela. É versátil, Vamos começar. Mapas de movimentação, mapas de calor do Sepúlveda. Peguei o ano de 2023 e peguei o ano de 2025, são 2 temporadas que tem muita diferença no posicionamento. Poderia ter pego o do ano passado também, que teria uma outra função. Tá bom, mas vamos lá. Em 2025, pessoal, ele tem jogado, a gente pode dizer um lateral esquerdo, mas ele tem sido praticamente um ala esquerdo da equipe da Universidade do Chile. A maioria das vezes a equipe chilena vai com um formato de jogo com 3 defensores e ele faz a ala pelo lado esquerdo. E ele é um jogador muito utilizado na parte ofensiva. Tá bom? Se você for olhar entre os laterais da Liga Chilena, ele é um cara que está liderando quase todas as estatísticas, principalmente as estatísticas ofensivas. Então é um cara que tem tido muita liberdade para jogar de maneira ofensiva. No ano passado, por exemplo, não está aí na tela, ele já foi um ala pela direita na Universidade do Chile. Ele é canhoto e ele fazia ali um ala direito, mas quase fazendo às vezes jogador terminal, né? Aquele cara com o pé trocado para poder a todo instante estar finalizando de média e longa distância, fazer o cruzamento fechado para dentro da área. Porque o Matias Sepúlveda é um jogador com uma ótima batida na bola, tanto para os cruzamentos quanto para finalizações de média e longa distância, bola parada, escanteio, falta. Ele fez um golaço na Libertadores desse ano, contra o cara bobo no chute de longe, na bola parada. Então ele é um jogador que muitas vezes é utilizado também com o pé trocado para poder explorar bastante esse chute. Aí você olha a temporada de 2023, ele foi o meio-campista, né? Um volante, meia, lá na época do Audax italiano, frequentando ali o terço final, né? Quase, ele era um camisa 8, mas era quase um 10 ali no Audax italiano. Então é um cara que pode ser um volante, ele pode ser um meia esquerdo, um meia direita, com o pé trocado, para poder utilizar bastante a finalização. É um cara de boa estatura, né? 1,84 m, lembrando, ele tá numa liga que tem muito pouco em posição física, que é a liga chilena, até por biotipia dos atletas. É uma liga de baixa estatura, então ele consegue se destacar nesse sentido também. Então é um jogador, pessoal, de boa técnica, boa batida na bola, não é um cara velocista pra caramba, tá bom? Um jogador mais de inteligência, assim, de tocar, se projetar no espaço, quando ele tá na lateral, principalmente, e é um coringa, né? Um cara que pode fazer muitas funções dentro de campo, beleza? E já que ele jogou, pessoal, a temporada de 2020, não jogou não, vem jogando, né? Como lateral esquerdo, vamos dizer assim, o fundamento dos cruzamentos acaba sendo importante, né? Então, vamos falar sobre eles com o mapa completo de cruzamentos, pessoal. Todos os 107 cruzamentos que ele fez no ano de 2025, tá aí a localidade do campo, de onde ele fez, se acertou, se gerou finalização. E 29% de acerto, pessoal, é um índice acima da média, tá bom? Normalmente os laterais ficam entre 20% e 25%, que é acertar um cruzamento a cada 4 ou 5 tentativas, ou seja, ele superou essa média. Como eu vinha falando, o Sepúlveda é um cara que, por mais que não seja muito veloz, ele tem uma passada larga, por ser um cara grandão, então muitas vezes ele consegue se impor fisicamente sobre os marcadores. Eu acho que na Liga Brasileira não vai acontecer tanto isso, na chilena mais, por biotipia do jogador, mas é um cara que se tiver algum ponta, algum meia que aproxime dele para fazer associações, ele consegue dar o passe para a zona central e se projetar à frente, ele faz isso bem. Ele tem uma boa leitura de espaço para se projetar, não à toa, chegou bastante no fundo do campo, né? 31 cruzamentos foram da linha de fundo.
Então é um cara que, por mais que não tenha muita capacidade de drible, ele é um cara de bom controle de bola, boa inteligência, então consegue chegar bastante no fundo do campo. E quando tem a oportunidade de alçar a bola na área, ele costuma ter uma batida caprichada. É um lateral que vai bem nesse fundamento, na bola parada também, nós não entramos nesse mapinha aí, mas cruzamentos, de falta, escanteio, ele fez isso, deu algumas assistências esse ano. Dessa maneira, então é um cara que, por mais que não seja de muita força, de velocidade pra caramba, ele consegue se virar ali pelo lado do campo. A questão é se no Brasil, que é uma liga mais forte, que ele não vai sobrar tanto fisicamente, se ele vai conseguir ter esse êxito, beleza? Deixaram o like no vídeo, comentário, assim que eu vi a notícia eu corri aqui pra vir gravar, não tô nem no cenário tradicional, então espero que vocês deixem um likezinho, comentem pro YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo e a galera vascaína voltar aqui pra FBTV, tá bom? Bem, vamos seguir. A temporada de 2025, como eu falei, tem sido a primeira que ele tem sido um grande protagonista lá na Liga Chilena. Então vamos entender como é que foram os números nos outros anos. Então bora lá. Pequeno histórico na carreira das últimas 4 temporadas de Sepúlveda como profissional. 2021, jogando pelo O'Higgins, do Chile. 24 jogos, 16 como titular, 2 gols, 4 assistências. 2022, pelo Audax italiano. 31 jogos, 21 como titular, 2 gols, 2 assistências. 2023, aqui é a temporada que ele teve mais números na carreira. 39 jogos, 27 como titular, 6 gols e 4 assistências. Lembrando, essa foi uma temporada que ele jogou como meia lá no Audax. Aí vem o ano passado, quando ele chega na Universidade do Chile, começa já a ter minutos numa equipe maior, mas percebam que ele não era um titular, né? 32 jogos, 14 como titular, 3 gols e 2 assistências. Então, assim, aquela temporada que ele chega do início ao fim, vai numa equipe maior do futebol chileno e tem protagonismo mesmo, a primeira da carreira tem sido agora em 2025, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação? Matias Sepúlveda negociando com o Vasco da Gama. Bem, galera, se você olhar o recorte atual, você tende a gostar da contratação, porque é um cara que tá numa crescente, 26 anos de idade, bateu seleção do Chile nesse momento. Então o Vasco está trazendo um jogador, caso ele venha, que está vivendo boa fase. Ele hoje é um protagonista da Liga Chilena. Isso aqui é certeza que ele vai chegar e vai render muito no Brasil? Não. Né? A Liga Chilena não tem sido forte, competitiva nos últimos anos. Os jogadores chilenos que têm vindo para o Brasil, poucos têm conseguido performar bem. Nos últimos anos tem tido dificuldade desses caras se adaptarem bem ao nosso futebol. Então, por isso, eu não vou me empolgar muito com o Sepúlveda. Eu acho que tem características interessantes. Aquele jogo mais terminal, de definição de jogadas, ele faz bem. Um cara que cobra bem a bola parada, tem boa estatura. Ele é muito versátil. Só que é um cara de praticamente uma temporada só, no nível um pouco mais alto, numa liga chilena, como eu acabei de falar, que não empolga tanto. Assim, ele não vai conseguir aqui no Brasil ter essa imposição física que ele tinha no Chile, ou seja, talvez até consiga, mas no Chile é mais fácil, para um cara de quase 1,85 m se impor. Né? A biotipia, os jogadores chilenos são mais baixos, mais fracos fisicamente, de modo geral. É uma liga bem menos intensa, pro jogo do Matias Sepúlveda é bem importante essa questão da intensidade. Então, pra mim, acaba virando uma apostona, assim, que o Vasco está trazendo. Hoje, não me empolgo, tá? Eu acho que é um jogador para compor elenco pro Vasco da Gama. Quem sabe, se ele continuar nessa crescente, não sentir adaptação ao nosso futebol, aí sim, pode acabar virando uma boa aposta, tá bom? Vamos começar com os números. Tá aí, família. Por essa análise, eu não estou nada empolgado. Porque, assim, ele até comentou aí na análise dele, né, que é um cara alto, que dependendo da aproximação ali, aquele toque passa, ele pode ganhar ali na velocidade, né, passada larga. Eu entendo que isso é muito parecido com o Ryan, que é o Ryan. O Ryan é alto também, tem 1,80 m e pouco, com certeza, e consegue arrastar ou ganhar na velocidade com essa passada larga que ele tem, mas não é um jogador leve. Eu entendo que, né, a mesma situação aí do esqueci até o nome do Candão. Sepúlveda, é uma parada séria, família, mas que eu não vou ver aqui, sei lá, às vezes da Bate-Biela. Então, família, assim, não me empolgou muito não, porque é justamente o que eu comento muito aqui com vocês, né? O Vasco tem que buscar jogadores com saúde, que beleza, deve ser o caso aqui do Matias Sepúlveda, né? Porque só tem 26 anos, mas por característica é um jogador lento. Sepúlveda, sei lá, Sepúlveda, meu Deus do céu. Matias, vamos assim. Então, não gosto muito não, família, sinceramente, porque é isso, na minha cabeça, hoje, o Vasco tem que trazer, claro, jogadores qualificados, mas com uma condição física. Agora, o que ele colocou aí, sei lá, de repente abre essa margem que ele está falando para apostar. Jogador que vive um bom momento, vem em evolução na carreira, se você ali analisar os números até chegar na Universidade do Chile, e é versátil, pode jogar de lateral, pode jogar como ala, uma esquerda. Só que isso me incomoda um pouco, né? Essa questão da força física, da lentidão, porque o Vasco já é um time lento. Mas é isso. E o outro ponto, né, que eu sempre falei aqui com vocês, e fico muito feliz por ter sempre ali me mantido no caminho dessa análise, que é o caso do do Manuel Capasso. É o caso do Manuel Capasso. Quando a galera chegava aqui, mas ele foi o melhor jogador da Liga Paraguaia. E daí? E daí? Foi exatamente o que o amigo aqui analisou. Não é uma liga hoje que passa confiança.
De forma nenhuma. Então, ele tendo destaque lá, não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. É o caso do nosso querido Capasso, que acabou voltando, né, para o próprio Olímpia. É isso, família. Vamos aguardar. Não sei. Eu não gostei não, sabe? Não gostei não por essa questão aí da lentidão. Eu, ser um jogador pesado, né, lento, mas tem passada larga, vamos colocar assim. Eu vou assistir aqui alguns vídeos, lances, porque eu nem acabei assistindo, né, vim gravar aqui o nosso vídeo. Fui, tamo junto.